Se você tem filhos pequenos e com a pandemia teve que trabalhar em home office, eu sei qual que é o seu desafio, irmão. Tamo junto, porque eu também estou enfrentando esse mesmo desafio. Você quer alcançar equilíbrio no seu ambiente familiar de casa, nessas condições? Conseguir dar uma atenção de qualidade para os seus filhos e para o trabalho? Então assiste esse vídeo até o final, porque te garanto que você já vai ter elementos para começar a trazer esse equilíbrio. Eu sou Ricardo Oliveira, terapeuta e jornalista por mais de 10 anos, se você não me conhece. Hoje já são milhares de pessoas que eu ajudei através de palestras, atendimentos individuais, cursos ou retiros de imersão. É muita gente e com questões variadas de todos os tipos. Eu me especializei em cura quântica como terapeuta, até mesmo porque é uma modalidade de terapia alternativa que abarca todas as questões. Até porque a causa é sempre a mesma. As nossas decisões e escolhas, sejam conscientes ou inconscientes. Nós estamos criando a nossa própria realidade constantemente, de alegrias ou tristezas, de saúde ou de doença, de abundância ou escassez. O pulo do gato está a entender isso. Talvez você já tenha ouvido isso que eu acabei de falar por outra pessoa ou através de outro meio. Talvez não seja novidade para você isso. O diferencial que quebra paradigmas através da cura quântica está no experimento da fenda dupla, que comprova essa influência da consciência humana na matéria. Então, a matéria inanimada, aquilo que a gente tem como paradigma, que é sólido, então não tem vida, não vai mudar, não faz diferença nenhuma o que eu penso sobre isso. E o experimento da fenda dupla comprovou que os átomos respondem à observação, ao observador. Então por isso que é o pulo do gato, porque agora, eu já ouvi falar disso. Tá, mas você parou para pensar na implicação disso na sua vida? Como que isso muda a forma da gente enxergar a realidade, como que a gente lida com a realidade? Então, antes da gente entrar no relacionamento dos pais com os filhos, né, o ambiente de trabalho que se tornou a nossa casa, eu quero trazer esse ponto. É importante conscientizar que tudo que a gente tem como referência para manifestar a realidade que a gente está vivenciando agora, começou lá na infância, na nossa relação com o ambiente que a gente vivia, com o papai e com a mamãe. Então, todas essas experiências que a gente vai vivendo ali até os 7 anos, são armazenadas em um banco de dados. Esse banco de dados se chama cérebro. As experiências vão sendo arquivadas no cérebro através da memória. Claro, né? Só que é isso que você usa como base de orientação, de referência, para validar ou invalidar a realidade que você está vivenciando agora. E aqui temos o limite entre zona de conforto e múltiplas possibilidades infinitas. Zonas de conforto é tudo que você conhece, então, que você controla, que traz segurança. Então, se alguém chega para você e te faz uma proposta muito distante do que você conhece, que tem como referência, então a tendência é gerar, você não conhece. Então isso, o que é desconhecido, gera medo. O medo não é isso? Medo do que a gente não conhece, medo do escuro, eu não sei o que tem ali. Então, se você não conhece, não tem referência, a tendência é gerar medo e insegurança. E aí você vai refutar essa proposta que chegou para você. Imagina, um amigo seu de muito tempo, um amigo de infância, chega para você e te oferece uma proposta para ganhar dinheiro fácil e sem esforço. Se você vem de uma família, de um ambiente de escassez, onde o seu pai trabalhava muito para ganhar pouco, ou você tinha muitos irmãos, então quando, por exemplo, chegava uma pizza, quase que não tinha para todo mundo, um pedaço para cada um, não era aquela coisa de se infartar de abundância. Se você cresceu ouvindo, dinheiro não nasce em árvore, essas frases feitas que acabam sendo crenças, no momento que alguém surge com uma proposta de ganhar dinheiro fácil e sem esforço, mas você vem da crença que dinheiro é algo difícil de se conquistar e só se conquista com muito esforço, a sua tendência automática é refutar.
ir para uma coisa muito nova representa para você muito esforço, porque você não conhece, a mente fica pensando nos piores cenários, e se não der certo, eu não acredito que isso funcione. Mas é só um ponto de vista. É isso que eu estou trazendo para você. É só o seu ponto de vista. Que agora a gente entende que foi formado lá na infância por causa dos elementos que você tinha. É inocente. Percebe? A vida é muito inocente. E a física quântica nos apresenta o mundo das múltiplas possibilidades, onde tudo é possível. E isso não é só a história da carochinha, ou então algo para te motivar, não. É físico. No átomo existe uma energia potencial infinita. Um átomo aqui, ó, oxigênio, né? Eu estou fazendo assim, ventinho, então tem vários átomos de oxigênio. Um átomo de oxigênio só, O2, seria suficiente para manifestar um universo inteiro material. Um átomo. Por aí você vê como que tem energia disponível, infinita, para todo mundo. O que limita você de ir atrás dos seus sonhos, de manifestar algo incrível, é justamente a crença de que se é possível e não é possível. Já ouviu falar daquela frase, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez? Ela está falando sobre isso. Então eu estava falando sobre limites, né? Então a gente tem aqui à esquerda, zona de conforto, tudo que eu conheço, e à direita, múltiplas possibilidades, eu não conheço. Então pode gerar medo e insegurança. E desse lado, tudo é possível, tudo. Gera medo e gera graça também. A graça de você, às vezes, descobrir algo que você nunca teve contato, mas fala assim, uau, isso aqui é incrível para mim. Como que eu fiquei tanto tempo sem descobrir isso? Mas é claro que conhecer algo novo exige coragem, muitas vezes de você ir além do que você conhece. Mas entenda que coragem não é ausência de medo, tá? As pessoas que têm muita coragem, não é que elas não têm medo, elas têm o medo ainda, mas elas fazem com medo mesmo, não deixa de fazer. Porque o medo é uma reação automática do corpo. Seu corpo está programado para ter medo. Não é uma crença limitante que você tem que, sei lá, fazer alguma coisa para poder curar. Não, o medo ele é importante para você perpetuar a vida, para você manter-se seguro. Porque sem medo a gente poderia colocar a nossa própria vida em risco. Então, muitas coisas nós precisamos fazer com medo mesmo. E isso se chama coragem. Então agora vamos para o relacionamento com os nossos pequenos em casa, onde a gente tem que trabalhar. Eu fiz essa introdução exatamente para você ter a real noção da importância que é essa fase na vida de qualquer um. Porque é nela que esse banco de dados está sendo formado através do contato e o ambiente onde a criança está. Talvez você possa estar, então, tratando essa pandemia, tendo ela como maldita. Mas para o seu filho, pode ser bendita, porque agora ele está tendo mais contato com você. E é nesse ponto que a porca pode estar torcendo o rabo, porque provavelmente você não estava preparado para essa demanda de atenção que vem de uma criança pequena. E dependendo de como que você já estava emocionalmente antes, isso pode estar sendo fruto de raiva, de tristeza, sentimento de impotência, estafa. E aí ele está exigindo atenção. Pai, olha aqui o brinquedo que eu fiz, o desenho que eu fiz, o Lego que eu construí. E você precisando concentrar para escrever alguma coisa, precisa de silêncio para poder intuir. Se você não está bem emocionalmente, essa hora a reação pode ser agressiva. Então é algo importante para a gente olhar. A gente não quer que a memória do nosso filho seja papai é bravo, né? Papai não gosta de mim, papai não me dá atenção. Porque violência não é só a física, uma palmada. Muitas vezes a violência está na forma de falar. E às vezes, dependendo das palavras, isso fere muito mais do que um soco na cara. Então, para não chegar nesse ponto, ou se já está nesse ponto, para a gente ir para um ponto mais harmônico, vamos entender o ponto de vista da criança. A gente quase nunca faz isso, né? Peraí, qual que é o ponto de vista dessa criança? Nós, como seres humanos, vivemos em ciclos de 7. Tudo bem? Você já parou para analisar o mistério desse número nesse mundo? São 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais,
7 dias na semana. Se você tira a Terra, sobram 7 planetas influenciando a Terra, cada um com sua influência específica. E para a experiência de vida, ser humano fazendo experiência na Terra, o 7 também rege os ciclos de experiência. Então, do 0 ao 7, a criança está formando a personalidade, absorvendo tudo que está à volta dele. Do 7 aos 14, ele começa a expressar isso, né? Vamos ver como é que é expressar. Começa a descobrir algumas coisas na expressão, na prática. Dos 14 aos 21, adolescência. Então, a maturidade do corpo junto com a maturidade da mente, então ele começa já a abrir as asinhas, querer sair do ninho. Dos 21 aos 28, a gente acha que é adulto, mas ainda tem muita coisa para acontecer para entender que não é. Dos 28 aos 34 é onde os homens entregaram seus maiores feitos, os maiores gênios dessa humanidade. Normalmente, dos 28 aos 34 é quando eles entregam o seu maior feito, né? Aí a gente pega Leonardo da Vinci, Jesus Cristo, Newton, a maioria dos homens aos 28 aos 34 é a hora que você entrega o seu maior feito, dos gênios. Dos 34 aos 41 e assim vai. Então, essa fase do 0 ao 7, você é o herói dessa criança. Você é a primeira referência masculina ou feminina. Então você é o herói, é o rei, é o Deus daquela realidade pequenininha. Claro, né? Se eu choro, eu tenho fome e em poucos segundos, minutos, chega a mamãe com o peito para me nutrir, então aquilo ali é tudo que eu tenho. Compreende o ponto de vista da criança? E essa referência, ela vai ser base, modelo, núcleo pro resto da vida. Como é para você em relação ao papai e mamãe de você. Isso é muito importante, tá? Ao longo desses 10 anos que eu tenho trabalhado como terapeuta, mais de 50% das pessoas que eu trato, que eu ajudo, mais de 50%, o problema começa ou é com pai e com mãe. Eu mesmo comecei a trabalhar com terapia holística porque fiz muita terapia, não só terapia com psicólogo, terapeuta formal, eu fiz também, mas também tudo quanto é tipo de outras terapias alternativas que você pode pensar. E foi por isso que eu, entendendo a inocência da coisa, que me tornei um terapeuta para ajudar mais pessoas, porque está todo mundo precisando. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Então, dos 7 aos 21 foi uma fase muito difícil para mim. Então, o ponto de vista do seu filho para com você é te sugar. É absorver o máximo possível de você, te observando, replicando o que ele aprendeu olhando para você. Se você fala palavrão, ele fala também. Um dia desse eu assustei. Eu falo palavrão, mas não é uma coisa assim. Eu falo às vezes brincando, né? Para dar ênfase a uma palavra. De repente meu filho vai e solta a palavra que eu falei. É um espelho que às vezes é tão interessante, é tão bonito, porque você pode aprender em relação a você mesmo, estando em relação com seu filho. E ele está ali para te absorver. Então agora vamos para essas 3 dicas que eu quero te dar para você poder trazer harmonia para o seu ambiente familiar, que também agora é de trabalho. Primeira dica é: coloque limites. Dizer não é um aprendizado. Não só porque muitas pessoas têm dificuldade em falar não, impor limites, mas também o aprendizado está ligado na forma de se fazer isso. A criança está nessa fase de descoberta, então faz parte do aprendizado dela testar limites. Os dela, então, qual altura ela pode pular, qual velocidade ela pode chegar correndo, subir em árvore, será que eu consigo, será que não? Está testando os limites, compreende? Só que ela vai testar os seus limites também, para ver até onde ela pode ir. A criança não está fazendo isso por mal, não é uma tendência maldosa do espírito dela, não. É descoberta. E é aí que a figura autoridade para essa criança é importante para mostrar para ela que tem limites, que na convivência humana ela não pode simplesmente chegar e fazer certas coisas sem antes pedir autorização para uma outra pessoa. Ela não pode pegar uma coisa que não é dela. Então esses limites, eles são importantes e saudáveis, compreende?
E olha, amigo, eu já peguei muita cliente com mais de 70 que o filho ainda mora com ela e muitas vezes esse filho, até mesmo por causa disso, eles têm um relacionamento abusivo. Eu já tratei muita gente com relacionamento abusivo mãe e filho. E às vezes tem violência, abuso emocional, psicológico. Não necessariamente violência quer dizer vias de fato, tá? Às vezes, eu já falei, às vezes a violência está aqui, ó, na forma de falar, o que é escolhido para falar, violência psicológica. No caso dessas clientes, então elas estão aprendendo a pôr limite numa fase mais avançada da vida delas. Mas não importa, o diagnóstico e o remédio, a cura para esse tipo de situação é o mesmo, pôr limites. Não importa se é uma criança ou se é uma senhora colocando limite no homem barbudo. Mas ainda é válido, ainda lá com 70 e o cara com 50, ainda é a hora, ainda pelo sistema, né? A mãe é a autoridade e cabe a ela ensinar isso para ele. Porque se ela não ensinar, ele vai subir em cima dela. Como está fazendo, como esteve fazendo, né? Nesse exemplo que eu estou dando de clientes que eu... Então, se você não ensina limite para o seu filho agora, você vai ter que fazer isso depois, ou você vai ficar ainda pendente esse ensinamento e ensinar depois com os dois mais velhos é mais custoso. Tá? E aí, Ricardo, mas eu já faço isso e ele não me ouve, ele não me entende, ele não me obedece. Limite é uma questão de repetição. Talvez a criança não vai entender num primeiro momento. E aí é uma questão de paciência, tá? De insistência, de autoridade. E o aprendizado está em que essa autoridade não se torne autoritarismo. Autoridade não é autoritarismo. Eu estou falando de paciência porque eu sei como é que é. Às vezes ela acaba, né? A gente está ali insistindo. E paciência a gente não compra. A gente não compra no supermercado, paciência. É justamente esse tipo de ocorrência na nossa vida que nos dá a oportunidade de desenvolver a qualidade de paciência. Então, vamos com paciência e quando ela acabar, não se esqueça, autoridade não é autoritarismo. Então a forma é muito importante. E já que a gente está falando de autoritarismo, vamos então para essa segunda dica, para a gente trazer um ambiente harmônico para o nosso trabalho em home office. Trate seu filho como um igual. Quando eu falo como um igual, é como um ser humano, não como um bebê. Principalmente se ele tem mais de 2, 3 anos, tá? Seu filho é menor que você. Tem sim muito que ainda desenvolver. Precisa de você para isso. Mas ele não é inferior a você. Pode parecer óbvio o que eu estou te falando, mas às vezes no automatismo do dia a dia passa despercebido. Ter mais tempo nesse mundo não nos torna melhor de alguém que está chegando agora. A verdade é que, como você, ali também tem uma consciência que veio experimentar esse mundo. Talvez até mais velha que você, como alma. A única diferença é que esse corpo é recém-chegado. Então, o ideal é que quando você for explicar alguma coisa para o seu filho, o ideal é você explicar como se você estivesse explicando para o seu irmão, para alguém da sua idade. Um ser humano. Sabe, eu tô indo naqueles momentos que às vezes eles fazem alguma pergunta, ou então quer entender alguma coisa, e a resposta que a gente tem é assim: você não vai entender não, menino, só me obedece. Será? Será que ele realmente não vai entender? Mas eu acho que a pergunta nem é essa. A pergunta ideal aqui é: custa explicar? Porque explicar vai levar quanto tempo? 1 minuto? Alguns segundos? E se ele responder positivamente, até de alguma forma entender? Mas se você já concluir que ele não vai entender, você não está dando nem a oportunidade dele tentar. Porque mesmo que ele não entenda, agora pelo menos ele sabe que tem algo complexo em cima do que você está ordenando ou pedindo. E isso, no futuro, vai facilitar ele para ter o entendimento completo. Porque já vai ter entrado no subconsciente dele a informação que você passou.
Vamos analisar, vamos lembrar de quantas vezes a gente tratou uma criança de 3 anos, né? Uma criança, já não é um bebê, mas a gente tratou essa criança como um bebê. Bebê, tudo bem. O bebê não tem capacidade cognitiva para nada. Até os 9 meses ali, até 1 ano, ele nem te vê direito, ele vê borrão. E aí essa coisa começa a ficar mais nítida, né? Ele se orienta pelo cheiro da mama, cheiro do leite. Ele ainda não tem 100% desenvolvimento cognitivo. Agora, 2, 3 anos para mais, aí não. Aí não é bebê mais não. Por isso, essa é a oportunidade de você criar um relacionamento novo, essa oportunidade agora que eu estou trazendo essa informação. É uma oportunidade de você criar um novo relacionamento com o seu pequeno. E dentro desse ponto, que é tratá-lo como igual, vem uma dica de ouro. Quando for falar com seu filho, seja pondo limite, explicando algo, chamando atenção, num momento de birra, agache para falar com seu filho. Agacha. Fica na mesma altura dele, olho no olho. Tudo bem? Isto é, põe-se no nível dele, trate como igual. Se você é mais alto, você abaixa. Falar com alguém no chão e você em pé não é uma condição de igualdade. E não vai facilitar o entendimento da comunicação que você está emitindo. A última dica para um ambiente de familiar equilibrado, harmônico na sua casa, em tempos de home office, organize seu tempo. Ok, isso aí você já está cansado de saber, da importância de ouvir, que é importante, mas eu quero te dar mais elementos para você organizar as suas 24 horas, estabelecendo 2 prioridades. A primeira tenha um tempo de qualidade com seu filho. Tempo de qualidade é aquele que você está ali 100% presente. Não é com o celular espiando toda hora para ver se chegou aquela mensagem importante do trabalho, entende? Você senta ali no chão com ele, no tapete, que tanto de brinquedo. O celular está aí do lado, faz um turururu, você já desliga ali, já olha, se for a mensagem, então você fica ali congelado no tempo, seu filho olhando para você, já em pânico, pensando assim, nossa senhora, será que ele vai levantar? Então ali é a hora que você está de corpo e alma. Estabeleça um horário para isso, 30 minutos, 1 hora, no mesmo horário do dia, né, às 18 horas, aquela hora que ele estaria, sei lá, chegando da escolinha e que já era o momento que você naturalmente também chegava do trabalho e ficava um pouco com ele, estabeleça um tempo de qualidade, um horário e uma quantidade de tempo para você estar ali 100% presente. Isso vai ajudar a organizar o seu filho também. Porque quando isso acontece, se torna uma rotina, e aí você está ali trabalhando, e ele estava brincando, aí traz um desenho, e vem, né, lá no seu escritório e fala, pai, olha, aí você tem o direito de virar para ele e falar assim, filho, agora não. Agora papai está trabalhando. Tudo bem? Quando for a nossa hora de brincar, você me mostra. Você está ajudando a ele se organizar também. Porque agora ele também sabe, tá, então naquele momento papai vai estar comigo. E você tem que honrar, tá? E se vem impaciência, se ele volta, aí fica mais fácil educar, tá entendendo? Fica mais fácil, não é uma coisa só de raiva e gritaria, tá? Dentro da organização das suas 24 horas, agora vem a segunda prioridade. Você. Tire um tempo de qualidade para você. E olha, no seu tempo de qualidade, naqueles minutos ali que você estabelece para você, não importa o que você vai fazer. Que seja para você e que te traga relaxamento, que faça você se sentir bem, que seja uma coisa que você goste. E que seja algo para você, tá? Não adianta você tirar o seu tempo de qualidade para ir consertar a torneira que está vazando. Não, é um tempo para você. Que seja cochilar, assistir uma série, sair um pouco, vai na praça em frente à sua casa para tomar um ar. Isso é muito importante. Você precisa estar bem, até mesmo para todas as pessoas que convivem com você. O tempo de qualidade com o seu filho não vai resolver se você tem uma necessidade de ter um tempo para você. Aí não vai funcionar. Você vai estar ali, você não vai conseguir se divertir. Você não vai conseguir estar ali de boa vontade. Portanto,
cuide de si também, na hora de organizar o dia. Bem, essas são 3 dicas para você começar a organizar os elementos que estão dentro desse sistema familiar, pondo limite, exercendo a autoridade, cuidando dessa autoridade para que ela continue saudável, para continuar organizando tudo. Se você não põe como uma autoridade energética da casa, com pai e mãe, se você não colocar esses limites, seus filhos vão te deixar maluco. Não é porque eles são encapetados, simplesmente porque eles estão numa fase de muita descoberta e com muita energia disponível. E se você não consegue trabalhar, ninguém em casa come. Isso é motivo suficiente para você exercer sua autoridade, que não é autoritarismo? Nunca se esqueça que essa fase de infância ela é muito importante para as bases emocionais de um adulto. Como é para você? Passa rápido. Então, vale a pena, às vezes, se doar um pouquinho, fazer um sacrifício em nome do seu filho. Por quê? Fazendo bem feito agora, você não vai ter problemas no futuro. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a trazer harmonia para o seu lar nesses tempos difíceis que a gente está vivenciando. Assina o nosso canal e aciona o sininho se você está no YouTube para poder continuar recebendo vídeos como esse, com dicas como essa, que nos inspira a olhar para dentro, a expandir a consciência e trazer evolução espiritual. Se você está no Facebook, então dá um like na nossa fanpage, porque assim também você vai receber lá na sua timeline sempre que a gente postar um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e fica com Deus.